Agora eu recebo aqui ao vivo no estúdio a deputada estadual Gracinha Monsanta. Eu vou iniciar nossa conversa, deputada, hoje de uma forma bem descontraída, conforme a gente estava conversando aqui pouco tempo antes de entrar no ar. A deputada está numa correria grande, viu? Aí a gente começou aqui brincando, ela até de tênis veio hoje, porque ela não parou ainda, como toda mãe, mulher, trabalhadora. Tem corrido muito esses dias, deputada. Como é que a senhora está? Muito obrigada por aceitar o nosso convite e pela oportunidade dessa conversa. E faz parte, né, do próprio, quando a gente se entrega, e mulher tem muito disso, né? A gente, quando estava conversando até há pouco com o Zé, mulher tem muito disso. Mulher acaba fazendo muita tarefa, mas também se entrega por inteiro. Então a gente até se atrasou um pouquinho quando vimos, porque a gente veio da rancharia. A gente estava olhando algumas demandas da população, do povoado Rancharia e Casalim. Então são distantes, né? E a gente estava olhando em vários eixos, como infraestrutura, como a parte de iluminação de alguns pontos que eles estavam demandando e com projetos mais avançados na saúde e na educação e ouvindo a comunidade, inclusive com a parte ecológica também, que lá tem uma parte do rio, com lagoa, tudo. Então acaba que é tantos pontos que você vai para muito lugar. Eu até disse quando brinquei, quando cheguei aqui, a gente sabe nem como é que chega inteira, né? Porque é sol, chuva e tal. Então você tem que estar pronta para tudo. Mas assim, foi muito proveitoso, porque foi com a comunidade em si, e estavam presentes também alguns técnicos da prefeitura, que o prefeito Monsanta enviou, mas a princípio foi um chamado da comunidade. Então, como você é chamado pela comunidade, é bem mais proveitoso, que a comunidade já tem pontuado. E ela sabe mais do que você os pontos. Então, foi uma coisa, eu acredito, que vem coisas boas para lá. Tanto agora, como a gente também vai tentar mais a nível estadual, também a gente como deputada, e também os recursos federais que a gente está lutando, de MAC, PAB, né, que é da média alta complexidade, e também da atenção básica com os deputados federais, tanto da nossa base como os que não são, porque quando a gente luta MAC, PAB, não só ajuda os da nossa bancada, a gente tem que ser bem justo, ajudam também a bancada Piauí, porque tem recursos que são de bancada e tem recursos individuais. Então a gente luta por todos e sempre a gente costuma dar nomes também, porque a gente tem que ter a questão de justiça também, né? Tem vários deputados federais ajudando em trazer conosco os recursos federais para Parnaíba. Agora mesmo a gente conseguiu com o Condevasp, mais ou menos 4 milhões, estamos esperando, já foi licitado, já foi para a Condevasp, entramos o recurso, para você ver, foi a grande parte foi da ex-senadora Eliane, quando ela ainda estava, do senador Ciro, mas também o senador Marcelo Castro agora, como o filho está na Condevasp, está nos ajudando a também viabilizar as obras para terem celeridade e dar tempo hábil de ainda ser construído esse ano. É um conjunto, a gente tem que zerar quando termina a eleição, né? E lembrar que Parnaíba está acima de siglas partidárias. Aí nessa hora você tem que ter a maturidade política, sim. Sim. Deputada, inclusive uma dessas obras que vocês devem estar bastante empenhados na entrega é a ponte, né, que tão aguardada e com previsão de entrega para ainda esse ano. Como que está esse processo ali da obra da ponte que a comunidade tanto aguarda? A obra da ponte, muita gente às vezes pensa que ponte é como uma pavimentação poliédrica. Por exemplo, se você vai numa obra de pavimentação poliédrica, o normal você vê muito homem. Porque ela é manual, é uma obra mais manual, você vai ter calceteiros, etc, etc. Estou dando uma comparação minha. Uma ponte, como ela é uma obra de arte, ela anda de outra forma. Ela está sendo feita nas duas etapas, de lá para cá e daqui para lá, e às vezes você não está enxergando ela feita. Por que você não está enxergando ela feita? Porque ela tem etapas, o cronograma está em dia, foi um cronograma revisado pela própria Caixa, o próprio projeto foi todo feito dentro das novas especificações, porque os órgãos vão exigiram ela mais alta, exigiram elas maiores, então claro que é uma grandeza maior, e exigiram também algo que a gente sempre faz. Depois, nas obras de artes, a gente vai com acompanhamento técnico, vendo
questão de solos e de tudo. Então, todas as exigências cumpridas, recursos já em conta, parte municipal também, e a obra tem previsão de entrega, inauguração 14 de agosto. Não é só nesse ano. Nós estamos tentando o cronograma 14 de agosto. Aí você diz assim, mas é porque eu não estou vendo isso. É porque hoje, ponte é um pouco diferente. Elas são pré-fabricadas, muita coisa. Quando vai chegando, aí ela vai acelerando etapas. As mais demoradas foram feitas, que é o quê? Fundação, agora o reforço de solo, é a parte mais demorada. Enquanto isso, paralelamente, as outras etapas estão sendo produzidas. Elas não são produzidas aqui. Elas são produzidas em locais que geralmente as construtoras que ganham produzem. Uma parte é no sul do país e outra parte do nordeste mesmo, que é onde tem a expertise e tem os grandes produtores. Ela já vem com a especificação e a montagem é mais rápida. Por quê? Porque os pilares mais demorados são os pilares mistos, que você monta um no outro, que eles são mais altos. Então exige toda uma expertise. E uma demora, quem é engenheiro entende bem disso, e uma demora maior na execução quando chega. Os outros não, porque ele não vai precisar pôr, mais ou menos explicando de maneira assim mais leiga, um sobre o outro e se preocupar com esse encaixe. Ele já vem nos tamanhos certos. Então fica muito rápido. Para quem não entende, olha Pronto. E acha que não está andando, ponte é assim né? mesmo. É ela vai ter nas produções paralelas e a execução de colocar. Mas está tudo em dia e estamos com bastante otimismo. Claro que a gente não pode dizer, não pode acontecer nada, não atrasar nenhum dia. Pode, mas nós estamos com otimismo de encerrar antes do dia 14, o dia 14 ser a inauguração, como presente de aniversário de Parnaíba. Só que nós temos algo entre eles. A ponte, enquanto isso, já inicia o asfalto, que a gente deixou para quando a ponte estivesse mais perto, até para não ter a intempérie do tempo, prejudicando algo que é complemento. Ela vem agora nessa ordem de serviço já dada e já licitada, que já ganhou empresa, já está dando ordem de serviço de 22 milhões de pavimentação asfáltica na cidade de Parnaíba, pelo prefeito Monsanto, que conhecia agora, já com dinheiro em conta, que foi com o Banco do Brasil. Já deu até ordem de serviço, porque estão trazendo as máquinas, estão trazendo o normal, é o prazo entre a outra de serviço e as empresas se consolidarem na cidade, porque é muito maquinário e muita coisa, então está tudo dentro da normalidade. Há outras que a gente vai entregar, a Pedra do Sal, a urbanização, porque uma depende da outra, né? Assim, elas são obras independentes, mas o objetivo final é o quê? Fomentar o turismo, mobilidade urbana e crescimento econômico com investidores vindo com algo organizado. Ninguém pode fazer um loteamento nas terras do outro lado e nem grandes hotéis se não tiver uma mobilidade urbana de chegar até lá. Hoje, aquela nossa outra ponte não chega para aqueles terrenos até lá. Então tem que iluminação, tudo para ver o progresso e o crescimento da nossa cidade. Quem estiver torcendo contra, está na contramão. Por quê? Porque não quer que a cidade fique rica e volte para o turismo. Mas a gente entrega em julho já, só não sei dizer a data precisa, mas julho, mês de julho, a Orla Pedra do Sal completa, feita pelo município. Infelizmente, o governo pecou, que ia nos ajudar, veio até o deputado Pablo aqui, tentou muito, só conseguiu a Lagoa do Postinho. Vocês devem ter imagem de 2023, ele era secretário de turismo, aí lutou, entregou para outra pasta, porque os recursos são assim, um tenta, um faz, um luta, e outros conseguem a nível federal, e graças a Deus está aí. Só que a Lagoa do Postinho, a gente até vai pedir para o governador ter uma acessibilidade de adequar o projeto e fazer um pavilhão que também adeque os antigos ambulantes. Porque não é o fato da gente ser oposição que a gente não quer que dê certo, não. A gente quer que dê muito certo. Hoje, inclusive, é o aniversário do governador, mas a gente pede a ele para que Deus ilumine a ele entender que governador é para todos. Que governador é para os 224 municípios, independente de credo, independente de gênero e independente de legendas partidárias. Então a gente pede que Deus ilumine, dê muita paz, muita prosperidade, e a gente deseja êxito, a gente não deseja que não tenha êxito, não. A gente discorda e põe os contrapontos do que é real. Mas quando faz algo de bom, a gente elogia.
Isso aí, a gente quer elogiar. Eu peço muito na tribuna, eu brinco que eu tô louca para elogiar. Só que está chegando muito pouco para minha terra. Então, à medida que está chegando muito pouco, para a nossa planície litorânea, a gente tem que se questionar mesmo. Que é questionando o que eles vão ouvir e cada ente, fazer sua parte. Porque tem essa diferença mesmo, porque a responsabilidade tem que ser de todos. Não pode ser só de um. Então, a gente está nessa missão. E não é uma missão agressiva, eu acho que ela até é muito light. Porque o que é que a gente pede? A gente só pede ações. A gente não fala mal das pessoas que são oposição. A gente fala mal do mau serviço. Agora, deputada, paralelo a toda essa sua atuação, claro, ali na Assembleia e também no trabalho aqui junto ao prefeito Mão Santa, vocês também já entraram no período de pré-campanha oficialmente, com o nome do pré-candidato lançado, Francisco Emanuel. Como que está sendo esse trabalho ao lado dele, uma figura que surpreendeu, né, pela jovialidade, é um nome novo, que não tem a experiência, a visibilidade política que se esperava até de um candidato da atual gestão, então surpreendeu nesse sentido. Como que está sendo esse trabalho ao lado dele, a aceitação junto à população e até mesmo da própria base? Assim, a gente sempre foi questionado disso, né? Acredito até que você mesmo me questionou, acho que ano anterior, no começo desse ano, não lembro bem. Só que a gente tem que entender que assinar por alguém, avalizar, mostrar para a população, nós estamos com 89% de aprovação de gestão, prefeito Mão Santa, com todo mundo, e eu digo todo mundo mesmo, todos os parnaibanos, e também indiretamente aqueles que a gente chama irmãos parnaibanos, que são aqueles que ajudam. Como eu lhe citei, há bancadas que às vezes não são daqui e ajudam, então estão sendo irmãos, estão sendo parceiros. A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de botar um nome que a gente apoia e apresentar para a população. Porque não é só o poder pelo poder, você tem que pensar o todo. Poxa, você lutou tanto esses 8 anos para reconstruir uma cidade e construir uma nova mentalidade de gestão e de avanço da nossa cidade. Você tem que ver isso com grande responsabilidade. É diferente eu me lançar, que eu me responsabilizo por mim. É diferente o próprio prefeito, numa reeleição, se lançar, que ele se responsabiliza por ele. Então, a gente viu isso com muita cautela. Todos nós juntos. Você não vê a base com nenhum tipo de discórdia. Você vê uma base unida e, inclusive, vieram outros que não eram da base em tão pouco tempo. Espontaneamente. De uma forma muito natural e muito espontânea. Porque o nome agradou. E por que o nome agradou? Porque ele pode ser desconhecido como figura pública, mas ele tem capacidade técnica. Hoje a gente tem que mudar de perfil, não tem esse negócio de ser família conhecida ou família desconhecida, não. Como eu sempre dizia, Parnaíba ninguém é mais dono. Parnaíba não tem mais esse negócio de ser de uma família X, A ou B. Você pode até ter isso como referência, a sua família. Mas Parnaíba não tem mais isso, ela cresceu muito. Parnaíba é uma união, basicamente, de 3 estados que fizeram outras famílias e que estão aqui de gente ainda de mais longe. Então, esses são os parnaibanos que amam Parnaíba, são aqueles que se enraizaram e que trazem, que lutam por uma Parnaíba melhor. E tem mais parnaibano que não precisa do político, graças a Deus, do que o que precisa. Ele precisa do bom serviço público. Então eu estava muito, muito cobrada. Gracinha, vocês não podem sair porque não pode destruir de novo a cidade. Tinha gente que dizia, eu votei em você, nem ele conhecia. Só pelo que você fez pela minha cidade. Eu não preciso de político. Muitos em Parnaíba têm essa situação. Graças a Deus, a cidade ela tem uma certa independência nisso, em percentual bem grande. Então, isso ficava, né, na nossa consciência. E os candidatos que estavam aí, que pediam apoio, não me davam, no meu coração, o sentimento que o que eles estavam falando, ou que eles nos propõem, que fosse o bem para a cidade. Então, não dá para você ir contra isso, que seria uma covardia. A gente podia até se omitir e ter ficado na zona de conforto, né? Não é sua candidatura, você não pode, poderíamos não omitir. E as portas largas estão aí, as propostas estão aí, elas vêm, a gente sabe. Você não tem nenhuma criança aí. Mas assim, você tem que ter a dignidade, você não pode perder sua honra e sua dignidade. Então nós refletimos junto.
E o que a gente viu que Parnaíba precisa? Alguém que se confie, que é preparado. Esse garoto, ele é engenheiro civil, trabalha conosco. Quando eu digo conosco, é com o prefeito Monsanto, era o engenheiro que acompanhava o prefeito Monsanto mais do que eu, ele e o Antônio, eram dois. Acompanhavam mais do que eu. Ele foi à frente do maior programa que nós temos, que é o Parnaíba Trafegado, responsável por todas as vias vicinais, por todas as asfálticas, por toda a pavimentação poliédrica. Então, gigantesco o programa. Fora isso, foi fiscais de grandes obras, me substituiu 2 anos e lhe digo, ele aí, até Parnaíba, deve ter se surpreendido. Ninguém sentiu nem falta da Gracinha na parte, então ele é melhor do que eu. E com toda humildade, você tem que dizer, ainda bem que aprendeu coisas boas e que superou. Por quê? Porque se dedicou, aprendeu com o trabalho, entrou nos seus 23 anos, mas não ficou acomodado. Trabalhava e não parava de estudar. Tem pique, tem a juventude, tem um querer do servir. Plantou. E ele é um exemplo para os jovens e para a nossa geração também. Porque ele mostra que o quê? Você não precisa ser indicado para você conseguir algo. Você pode, deve, e é muito mais bonito você conseguir algo pelo estudo e pelo trabalho, e pela competência e pela honestidade. Então ele provou isso ocupando 2 pastas grandes há 2 anos, fora o que ele já vinha desde 2017 fazendo como engenheiro. Ele provou à frente da CENFRE do Serviço Urbano, ele provou ser austero, honesto, capaz, visão de futuro, sabe, aprender uma coisa com o prefeito Monsanto, que a gente vê nas atitudes, não é na palavra. Aí ele aprendeu a servir, a estar disponível 24 horas e a vontade de que Parnaíba cresça. Aquele sentimento de dizer, eu vou superar o prefeito Monsanto, eu aceito essa missão. Que a gente diz assim, mas como é que isso é possível, que já está 89%? É bastante possível quando todos nós da base nos reunimos e escolhemos e dissemos para ele, agora você tem deputados federais do seu partido, você tem 2. Você tem a base do próprio Piauí, que ela de qualquer forma, indiretamente, mesmo não sendo do seu partido, vem ajudando muito a federal. Você tem uma deputada estadual que a gente não tinha nenhum, que bota recurso dentro da cidade. Você tem uma cidade que você vai receber organizada, que nós não recebemos. Então você tem que superar. E você ainda fez isso tudo junto e sabe das falhas, porque não só se acerta. Longe de nós queremos ser perfeitos. Nós erramos muito, mas pelo que a gente vê no resultado, nós acertamos bem mais do que erramos e aprendemos com os erros e evoluímos. Isso ele aprendeu bem. Aprendeu a não ser acomodado, aprendeu a ouvir a sabedoria dos mais velhos. Ele escuta muito o prefeito Monsanto, foi um dos que mais andou junto ao prefeito Monsanto. Ele, na parte da manhã, praticamente, a função dele e do Antônio era ir em todos os bairros da cidade, ver as demandas da cidade com o prefeito Monsanto, como engenheiro. Então, ele aprendeu muito conosco, sim, porque ele era da nossa equipe. E, graças a Deus, eu só ensinei coisas boas que tá aí, os frutos vindo e vão nos superar. E essa é uma semana muito marcante no ponto de vista do lançamento dele como pré-candidato, que vai acontecer o pré-lançamento oficial da campanha, né, da pré-campanha dele no dia 9. Como que está essa movimentação e as articulações políticas em torno desse momento? Dia 9, a gente até não teve muito tempo para organizar, a gente só lançou porque acaba que a vida está tão corrida que ninguém tem muito tempo. Mas como é automático, a gente já tem muito partido com a gente, né, também, e a própria população. Então, a gente sabe que vai ser um belíssimo encontro, porque ali vai ser um momento de mostrar propostas, do candidato se apresentar com as suas propostas também, de discussão. Vem, claro que o PP, porque é o encontro do próprio PP, na verdade, é o encontro do partido lançando seu pré-candidato, né, porque a gente tem que contar com um partido, a gente faz nada só. Então, como ele também é do PP, como eu, o PP pediu até o dia 9, a gente ia marcar dia 4, mas o próprio Partido Progressista pediu para o dia 9 porque eles querem vir. Então a gente tem que também lembrar que é muito importante porque, querendo ou não, é um senador da República, então você tem 2 deputados federais e outros que estão por trás de tudo isso, que ajudam indiretamente, não mesmo não sendo da sigla partidária.
Fora o local, porque o local, a gente não tem nem medo. O time do amor em Parnaíba é maior do que o ódio. Por falar em amor, a gente está numa semana aí bastante importante, a semana que antecede o Dia das Mães. Vocês têm uma programação especial para esse dia e também junto aí com o trabalho da prefeitura que segue até esse ano, né, o último ano aí do prefeito Mão Santa. Como que vai ser essa semana, a programação? O que é que vocês têm preparado aí para o restante do ano? Vamos falando assim especificamente da gestão. A nível municipal, a gente tem, todo ano, né, desde 2017, os programas foram aumentando. A gente tem bem conturbado esse período porque inicia com o Dia do Trabalhador, né, que é um dia muito forte e o prefeito Mão Santa sempre fez muito grande. De formas diferentes, em lugares diferentes, mas sempre com muita grandeza. Porque é um dia que ele sempre destaca que são dos nossos batalhadores, de forma geral, independente do tamanho e de que posição social ocupe. Então ele sempre tenta mesclar isso e mostrar que, desde simbolicamente a gente exaltar os garis, a gente também exalta todo aquele profissional liberal também que ocupa os maiores cargos, como de privado, e entra o privado, o público, tudo. E é um dia muito, muito legal, porque é indicado pelo o próprio, a gente diria assim, pela própria comunidade. Um hospital indica quem se destaca, o outro indica, então não tem esse negócio de indicou partidariamente ou não sei o quê. Tem gente que vota em todo mundo, então é bem democrático. É uma data, assim, muito democrática, ela é legal por isso, ela é pelo que você faz pela cidade. E depois se encerra com um show, porque a gente acha que tem que dar alegria e isso também fomenta o turismo e a cultura local. Então depois vem esse Dia das Mães, né, que é sempre logo em seguida. E o Dia das Mães é sempre trabalhado em vários eixos. Ele é trabalhado no CRAS, com as mães social. Ele é trabalhado em todos os CRAS, todos os anos, com programas mães sociais, né, de dar mãe social. E às vezes é mais de uma semana, porque ele vai para os bairros inteiros e tem os próprios programas que envolvem, que são programas às vezes federais e também junto com o municipal, que a primeira-dama fica à frente. Os colégios também, a gente sempre se preocupa em que todo diretor faça em seu colégio o Dia das Mães com os pais dos alunos, porque como tem no privado, também não é justo não ter no público. Então, cada diretor toma conta. É sempre assim, bem democrático, que cada diretor toma conta. E tem o da cidade, que a gente junta todas as mães da cidade, que o prefeito já fez em 2 lugares e já fez em um. Às vezes ele fazia para cá, para o lado de cá, né, que a gente chama aqui São Sebastião, Tarápia, Piauí, tudo aqui, João 23, tudo, e na Lagoa do Bebedouros, ele fazia 2. E tem anos que ele concentra em só um. Esse ano ele decidiu concentrar em só um, até porque já vem São João dos Bairros o próximo ano, como uma contenção e com uma alegria para as mães, não poderia deixar de ter um grande evento e para fomentar também o turismo local, porque essas datas fomentam junto com a cultura, elas ficam no calendário oficial do município, elas estão no calendário do município e já desde 2017, então as cidades circunvizinhas já sabem e até de fora, vem Joelma, o Parnaibano. Deputada, a gente vai se aproximando, né, do final. Tem Joelma para o Parnaibano. Espero que traga muito turista e muita renda para o Parnaibano. Deputada, a gente está se aproximando do final da nossa conversa, sabe da sua agenda corrida também. Vamos aproveitar agora para que a senhora possa deixar sua mensagem final para quem nos assiste. A gente tem que ter fé, esperança, compromisso e responsabilidade. Não desistir nunca, nunca mesmo, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Estamos vivendo um momento que a gente sabe, não está fácil. As coisas estão muito caras, o país está meio, parece que se encontrando ou desencontrando, a gente não sabe, a gente está lutando. O Estado também está faltando muito, as coisas estão muito caras. A gente vê a população sofrida, nunca recebi tanto currículo como tenho recebido, como um desabafo, então não está bem. Nunca recebi, mas a gente não pode cruzar os braços e achar que é reclamando que nós vamos ter o sucesso. A gente tem que dar as mãos e lutar, e lutar, e lutar, que as coisas melhoram sim. E o que parece impossível, ele vira possível. Agora está nas nossas mãos. A gente pode ir para frente ou fazer como Teresina, que aí foi tentar aventurar e deu no que deu.
E até hoje o povo está arrependido e a culpa não é do Firmino, não. O Firmino quis botar um homem que era de compromisso, de competência, que já tinha mostrado trabalho à frente da educação e foram para a aventura. E hoje está ali, Terezinha. Isso aqui é na mão de cada um. A Gracinha só é uma e ela só fala por ela e ela age pela consciência dela, pelos que ela representa, que por Deus, que a gente teme a Deus, porque a gente não pode nunca não ter medo dos pecados e não ter medo do que faz. A gente sabe que existe um Deus que é maior e que Ele está vendo tudo. Então, Deus abençoe a todos nós e nos ilumine e que Parnaíba seja mais rica, mais próspera e mais feliz. Por quê? Parnaíba não é mais só Parnaíba, não. Nós somos núcleo de uma planície litorânea e dos cocais. Dezenas de cidades vão sofrer a consequência das nossas escolhas, ou positivamente ou negativamente. Vai depender de cada um e das escolhas. Mas não vai sofrer só o parnaibano, não. Vai sofrer todas as planícies e as cidades irmãs. Porque aqui eles vêm para recorrer saúde municipal e tudo, porque nós somos plenas e fazemos exatamente tudo isso. Então tem que dar as mãos. Deputada, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, a oportunidade dessa conversa, lhe desejar um feliz Dia das Mães para a senhora, para a dona Adalgisa também, uma semana abençoada e um bom trabalho sempre.